Como eu falei, meus irmãos, aliás, como o presbítero Pacheco falou, hoje, para algumas pessoas, é um dia especial, véspera do Natal, porque amanhã, dia 25 de dezembro, para muitos, dentro da cristandade, é como se fosse o aniversário literal de Jesus. Para outros, apenas um dia qualquer. E nós sabemos que não há nenhuma probabilidade nenhuma do Senhor ter nascido no dia 25 de dezembro. Isso está completamente descartado. Outra coisa, observá-lo como um dia santo, separado, diferente de outros dias, é uma crendice do catolicismo romano, não é algo bíblico. Mas desprezá-lo como faziam os antigos puritanos, ou condená-lo como uma heresia, como fazem os novos puritanos, também é errado. Os puritanos, eles protestavam tão radicalmente contra a observação desse dia, que faziam questão de exibir o seu trabalho normal, ordinário, no dia do Natal. Quem assistiu aquela série Saints and Strangers, da Netflix, que retrata a chegada dos primeiros puritanos na América, viu que ela retrata também isso. Havia um grupo de mercenários, um grupo de cristãos e um grupo de cristãos reformados. E os cristãos até dizem, quem esses caras são? Eles estão trabalhando no dia do Natal? Que eram os puritanos, que depois, no dia do Senhor, deixavam de trabalhar enquanto os outros trabalhavam. Infelizmente, há muita controvérsia infrutífera se nós devemos comemorar ou não o dia do Natal. E aí, se você acha certo ou não, eu peço, ao menos, que você se guarde do julgamento leviano e não confunda algo que pode ser um erro, talvez, com heresia. E peço também que você não condene quem ao menos está lembrando do Senhor Jesus Cristo. E que você não esteja mais preocupado em mostrar a sua ortodoxia ou a sua elevada piedade, mais preocupado com isso do que glorificar o nome de Deus. Eu concordo com Charles Spurgeon quando ele afirmou que, ainda que nós não sigamos os passos das outras pessoas que comemoram o Natal, eu não vejo dano algum em nós pensarmos na encarnação e no nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, cremos na Escritura Sagrada, a Bíblia, como única regra de fé e prática, e nós não encontramos nela nenhuma ordem para celebrar nenhuma outra data que não seja o dia do Senhor. Assim, hoje, dia 24 de dezembro, onde muitos lugares vão ter cantata, teatrinho, nós não teremos um culto de Natal, mas nós teremos um culto a Deus. Já estamos tendo um culto a Deus, prestado no dia do Senhor, para o Senhor deste dia e o Senhor das nossas vidas. Mas nós podemos nos beneficiar meditando nesse evento glorioso que é lembrado neste dia. Lembrando que o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, e desejando isso, que ele encha todos os lares e que possa conduzir também a lembrança nas pessoas de que, para haver Evangelho, Jesus teve de nascer, e ele teve de nascer para morrer pelos nossos pecados. Vejamos então uma das muitas profecias sobre o nascimento do Rei, onde nós veremos, primeiro, a origem, em segundo lugar, o governo, e em terceiro lugar, a glória do Rei, conforme escreveu o profeta Miqueias, conforme nós lemos no capítulo 5, a partir do verso 1, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: agora, ajunta-te em tropas, ó filha de tropas, por-se-á cerco contra vós, ferirão com vara na face ao juiz de Israel. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel,
e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até os fins da terra. E este será a nossa paz. Quando a Síria vier à nossa terra e quando pisar em nossos palácios, levantaremos contra ela 7 pastores e 8 príncipes dentre os homens. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, nosso Criador e nosso Redentor em Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor, nosso amado, nosso Rei. Nós pedimos a Ti, por meio do Teu Santo Espírito, que Tu possa nos conduzir e nos guiar na Tua Santa Palavra, nos guiar nesta profecia cumprida a respeito do nascimento do Rei, para que nós possamos vislumbrar a Tua fidelidade em cumprir as Tuas promessas e vislumbrar também a glória, a majestade, a graça, o poder, o governo do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Tem compaixão de nós, Senhor, nesta manhã, e glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio, e que nós possamos, Senhor, utilizar, extrair desta data, onde tanto se fala a respeito de Natal, que possamos extrair uma correta lembrança de louvor, júbilo e paciência e esperança em Ti. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus senhores, como a gente não está acostumado, né? Os irmãos estão acostumados comigo pregando Mateus e Romanos, a gente vai continuando o texto, então o contexto está muito claro. Assim, em primeiro lugar, é interessante, como é um texto que a gente não está habituado a ver, nós vemos o contexto desta profecia. E quando nós lemos já o primeiro verso, sendo dentro de um contexto de uma profecia messiânica, nós somos naturalmente tentados a enxergar Jesus como aquele que é humilhado, envergonhado, esbofeteado. Todavia, isso é forçar o texto. O contexto do verso 1 do capítulo 5 de Miqueias é o cerco de Jerusalém e não o julgamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo os estudiosos, esse verso ele é o desfecho do verso 13, tanto que na Bíblia hebraica, ao invés desse verso ser o 5.1, ele é o 4.14. E aí o verso da profecia mesmo, o segundo verso é que vai ser o 5.1. Miqueias, o profeta, ele falou sobre uma experiência iminente que estava para acontecer. Judá, aqui chamada de Israel, ela deveria se preparar e dirigir as suas tropas para o cerco dos babilônios. E neste cerco, o seu rei, o rei em poder naquele momento, ele seria humilhado. E isso, meus irmãos, foi cumprido. Quando Judá caiu diante dos babilônicos, lá pelo ano de 586 ou 587 a.C. O rei, então, era Zedequias. E Zedequias, ele fugiu, foi capturado, teve os seus filhos mortos diante dos seus olhos, depois os seus olhos foram vazados, ou seja, a última coisa que ele viu foi a morte dos seus filhos, e depois ele foi levado, manietado, amarrado como cativo para a Babilônia. Esse insulto sofrido pelo líder terreno, no verso 1, contrasta com o poder e a glória do governante messiânico do parágrafo seguinte, a partir do verso 2. Ele foi escrito para incentivar a fé do povo de Deus, que poderia pensar que com a queda de Judá, a aliança de Deus com Davi, com a casa de Davi, havia sido revogada.
Então Miqueias, ainda que aponte para um cativeiro que deveria acontecer, ele acrescenta a promessa do nascimento de um rei que governará na força do Senhor, um rei que libertará os cativos e trará paz e trará segurança. Eles serão afligidos por Deus. Por quê? Por causa dos seus pecados. E Deus sempre age assim e continua agindo assim com a igreja. A redenção do povo será precedida pelo sofrimento como disciplina pelo pecado. Disciplina, note, não castigo, mas disciplina o seu povo. A Bíblia sempre apresenta a exaltação após o sofrimento. E, meus irmãos, o profeta Miqueias, ele é contemporâneo do profeta Isaías, e ambos, eles fizeram as duas profecias mais claras a respeito da encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías, ele profetizou o seu nascimento de uma virgem, já Miqueias sobre o lugar onde Jesus nasceria. Esse é o contexto. Assim, em segundo lugar, vejamos a origem do rei, do nosso rei. Ele teve um nascimento humilde. Paulo, ele escreveu que Jesus, sendo rico, se fez pobre. Lá em 2 Coríntios, capítulo 8. O nosso Senhor, ele nasceu numa pequena cidade. Essa cidade, ela nem é citada nas listas das cidades de Judá, conforme vocês podem ver lá em Josué ou em Neemias. Belém não era nem citada. O rei dos reis, ele veio de uma família pobre, nasceu numa cidade pequena e pobre, e cresceu como um homem pobre. Miqueias, ele profetizou que Jesus nasceria em Belém Efrata. Belém Efrata. Nós lemos na liturgia, quando os sábios, algumas versões dizem os magos, mas na realidade os sábios do Oriente, eles vieram e perguntaram ao rei Herodes, aonde que o rei dos judeus deveria nascer? Os escribas responderam, em Belém da Judéia, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E aí ele cita o verso 2, segundo a versão da Septuaginta. Meus irmãos, notem o seguinte, o rei dos reis, o rei de Israel, ele não nasceu em Jerusalém, que era a capital. O rei dos reis, ele não nasceu em Atenas, tão conhecida. O rei dos reis, ele não nasceu em Roma, a capital do império, mas ele escolheu nascer num lugar humilde. E isso importa para nós por 4 razões. Primeira delas, precisão. Precisão. Veja, havia 2 cidades chamadas Belém, e Miqueias, ele especificou Belém Efrata. Assim nós aprendemos, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela se cumpre perfeitamente. Ela não dá uma ideia, mas ela é objetiva naquilo que ela promete. A segunda e terceira razão é que nós podemos aprender algo com esse nome, Belém Efrata. Belém, como os irmãos estão carecas de saber, significa a casa do pão. Mas por que isso? Porque a região, ela era produtora de grãos nos tempos do Antigo Testamento. Já Efrata, ela significa fértil ou abundante. Uma referência às vinícolas e os jardins de oliveira que existiam em Belém. Assim, o puritano Matthew Henry diz o seguinte: não havia lugar mais adequado para nascer aquele que é o pão da vida. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu na cidade que se chama Casa do Pão, na cidade Efrata, que é a casa da fertilidade. Por quê? Porque sem ele, os nossos pobres corações, como nós estamos vendo na parábola do semeador, eles nunca, jamais produziriam fruto algum. Mas por causa daquele que vem de Belém Efrata, ele produz. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Muito fruto.
A quarta razão é porque Belém ligava o Messias a Davi, o filho de Davi, a Davi. De todos os reis da dinastia davídica, de todos os reis, somente Davi, o primeiro, e Jesus Cristo, o último, nasceram nessa vila, em Belém. Daqui nós retiramos já a nossa primeira aplicação. Todos nós costumamos dar muito valor para o local onde nós nascemos, onde os outros nasceram, ou onde nós moramos e os outros moram. Ou mora em tal lugar, ou ele vem de tal lugar, ou o Calvin vem dos Estados Unidos. A nossa irmã Francisca vem do Maranhão, veja bem, o nosso presbítero vem do Ceará, da capital. Outro irmão vem ali daquela cidadezinha, eles falam cidade de primeira, né? Quando você passa a segunda marcha no carro, você já acabou a cidade. A gente dá valor para essas coisas supérfluas. Mas, assim como Cristo, notem, Cristo Jesus, ele tornou Belém Efrata uma vila, uma cidade pequena, segundo a profecia, posto que pequena entre os milhares de Judá, ele tornou grande. O relacionamento com Cristo elevou essa cidade. E o relacionamento nosso com Jesus Cristo vai elevar todos aqueles que são pequenos, humilhados, desprezados, chamados loucos por este mundo. Não importando de onde nós viemos, não importando onde nós moramos. Outra aplicação é que para nos salvar, o Rei da Glória, ele humilhou-se de tal maneira que nasceu numa pequena cidade, numa manjedoura, e agonizou numa cruz. Nós, salvos por esse Rei, devemos em primeiro lugar ser humildes, em segundo lugar, nos humilharmos diante deste Rei e não medir esforços para glorificá-lo, porque ele é digno de toda honra e de toda glória. Jesus também ele é enviado pelo Pai. Miqueias ele responde no verso 2 uma pergunta que nós poderíamos fazer: quem enviou Jesus? E ele diz o seguinte: de ti me sairá. Parece meio vazio, mas vamos lá. De ti quem? De ti Belém. Me sairá. Quem que é esse me? De Deus. De ti Belém me sairá, ou sairá de mim, conforme alguma versão. Às vezes as pessoas atribuem, meus irmãos, e você pode cair nesse erro, a nossa salvação como apenas obra de Jesus Cristo. E isso é um erro. É um erro, porque toda a Santa Trindade está envolvida em nos salvar. Veja, o Rei, ele foi enviado pelo Pai. O Rei foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. Tudo que ele falou e que ele fez foi no poder do Espírito Santo, conforme ele viu o Pai fazer. O texto da profecia nos diz que ele apacentará o povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor, seu Deus. Verso 4. E, meus irmãos, é o Espírito Santo de Deus quem aplica os méritos de Jesus Cristo em nós. Ou seja, toda a Trindade está agindo na nossa salvação. Agora, o Pai enviou o Filho, mas isso não pode nos dar uma ideia errônea também que Jesus veio obrigado. Jesus não veio obrigado, mas ele veio para cumprir uma agenda de uma aliança traçada desde a primeira eternidade, desde antes de haver tempo. A salvação em Jesus Cristo, eu canso de falar isso, ela não é um plano B de Deus. A salvação em Jesus Cristo não é uma segunda opção. Não é porque o povo não conseguiu cumprir a lei. Muito pelo contrário, a lei apenas revela o quanto que todos nós necessitamos de Jesus. Ele foi prometido aos pais lá no Éden, logo após a queda. Depois foi prometido aos patriarcas.
Depois, todos os profetas apontaram para ele. Irmãos, a aliança da graça, que foi estabelecida antes da fundação do mundo, ela revela, essa aliança ela foi revelada instantaneamente após a queda. Deus, em sua graça, Ele vem com juízo e com misericórdia para os seus. Essa aliança foi revelada após a queda. E ela apontava para um redentor, um descendente da mulher, um homem, um Deus homem, um rei eterno. O rei, segundo a profecia, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 2. Por que o profeta escreveu isso? Porque o eterno entrou no tempo. E isso é maravilhoso. Jesus Cristo, Ele nasceu na plenitude do tempo, mas veja, Ele não está limitado pelo tempo. O filho de Davi, ele é anterior, ele é antes que Davi. O literal aqui no hebraico é assim: ele veio de dias, de tempos imemoriais, que não dá para lembrar. Essas palavras, meus irmãos, essas palavras revelam a natureza eterna e a pré-existência do rei. Daquele que pôde, quando encarnado, dizer o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Daquele que, para o espanto dos religiosos, pôde dizer o seguinte: e Abraão, ele alegrou-se por ver o meu dia. Nós encontramos isso lá em João capítulo 8. As suas origens são desde a eternidade, conforme escreveu João no início. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Logo à frente ele diz: e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Agora, meus irmãos, essa não foi a primeira aparição de Jesus na história. Aquele que a Bíblia chama lá em Isaías de Pai da eternidade, essa não foi a primeira vez que ele apareceu neste mundo. Veja, o texto diz assim: suas saídas são desde os tempos antigos. Verso 2. Meus irmãos, Jesus Cristo é aquele que passeou no Éden com os nossos pais. Jesus Cristo é aquele que apareceu a Abraão e ouviu a intercessão de Abraão quanto a Sodoma e Gomorra, e fez com Abraão uma aliança de que o descendente de Abraão, que viria a ser ele encarnado, abençoaria toda a terra. Lembra confins da terra que está na profecia? Meus irmãos, Jesus é aquele que lutou com Jacó e o renomeou como Israel. Jesus é aquele que apareceu a Josué assim que este atravessou o Rio Jordão em vista de conquistar a terra prometida. Jesus é aquele que caminhou com os amigos de Daniel lá na fornalha ardente. Agora, a sua saída, mais uma saída, a sua saída da eternidade foi para entrar na história, enviado pelo Pai para morrer pelos pecados do mundo. Como João escreve na sua primeira carta. Daqui nós extraímos uma aplicação. Desde a eternidade, Cristo já havia posto, presta atenção nisso, desde a eternidade, Jesus Cristo já havia posto o seu afeto, o seu amor na igreja. Entende isso, irmão? Abacuque, no capítulo 3, diz assim: tu saíste para a salvação do teu povo.
O nosso Senhor, Ele está envolvido e empenhado em nossa salvação há tanto tempo que é impossível de Ele não executá-la completamente, porque nós fomos salvos e aguardamos ainda a plenitude dessa salvação. Ele saiu para nos salvar, meus irmãos, e aquele que saiu para nos salvar não vai deixar que nenhum dos seus se perca. Ele nos conheceu antes de nós nascermos e nos amou antes de nós existirmos. Os teus olhos, diz o salmista, viram a minha matéria ainda imperfeita ou ainda informe? Meus irmãos, se fosse possível o nosso Senhor Jesus Cristo se cansar de nós, Ele já teria se cansado há muito tempo. Mas Ele não se cansa. Apesar de nós darmos a Ele tantas e tantas razões para Ele deixar de nos amar, nós, pelo contrário, por fé na sua promessa, na sua fidelidade, podemos nos alegrar e nos regozijar, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não muda, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Apesar de nós sermos indignos, nós somos os seus eleitos. E como eleição não é mérito, mas é graça. Isso é algo definitivo. Vejamos ainda que Jesus é vindo daquela que está em dores. Por causa do pecado de Israel, vamos voltar ao contexto da profecia de Miqueias. Por causa do pecado de Israel, Deus retirou o seu rei. Deus destrói o reino e retira o seu rei terreno. Portanto, escreveu Miqueias, Deus os entregará até ao tempo em que a que está de parto tiver dado à luz. Verso 3. Isso é meio obscuro, mas é bacana demais o que está escrito aqui. O Senhor, Ele alertou por meio do profeta Miqueias, de que ele, por meio dos babilônios, ele removeria o reinado da nação, ele removeria o rei da nação, como uma disciplina pelo pecado, e ele removeria para sempre? Aí é que está. Não. Mas removeria até a vinda do Messias, até a vinda do Rei ideal e justo, do Rei dos Reis, do Rei eterno, de quem viria a nossa redenção, a nossa salvação. O que isso significa? Isso significa que Deus, Ele entregou o seu povo nas mãos do inimigo, por meio do cativeiro babilônico, mas por um tempo determinado, e que esse cativeiro haveria de ter um fim. Deus disciplinou o seu povo com esse cativeiro, com uma disciplina doída, com uma disciplina terrível, tal como a dor de uma mulher no parto. Mas assim como a dor de uma mulher no parto é terrível, depois de dar à luz, ela logo esquece da dor, ela esquece todo o sofrimento e se alegra com aquele que nasceu. Paulo vai ecoar isso também, meus irmãos. A que está de parto ou que está em dores, no verso 3, além de ter esse significado, também, obviamente, é uma referência ao nascimento do Messias, que nasceria de uma mulher, indicando o quê? A sua verdadeira humanidade, Deus homem. Indicando o quê? O cumprimento na parte de Deus, da sua aliança, do seu pacto, o cumprimento de Gênesis 3,15, o descendente da mulher, aquele que reverteria a maldição de todos os pecados, não só daquele povo quando foi retirado o seu rei, mas regredindo até no Éden, quando os nossos pais caíram, e alcançando até no futuro o meu e o seu pecado.
A redenção, ela deveria ser esperada até o tempo determinado em que Maria desse à luz em Belém, quando a semente da mulher viesse ao mundo para reinar. Rei. A glória de Deus voltou à terra na pessoa do seu Filho. Eu li isso, João capítulo 1, e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Saiu a glória do reino de Judá, o reino de Israel. Pecaram e Deus puniu com uma disciplina pesada, mas a glória de Deus voltou à terra. Aquela manjedoura humilde, meus irmãos, transformou-se no Santo dos Santos, porque Jesus estava lá. Daqui nós extraímos mais uma aplicação, porque no texto há um então, e então na Bíblia é sempre maravilhoso. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Aqui os dispensacionalistas, eles ficam tudo nervosos, eles se coçam e dão pirueta. Calma, filho. Veja, o nascimento do Rei Salvador, ele traria liberdade ao seu povo, em primeiro lugar, espiritualmente. A libertação do cativeiro de Israel é um símbolo da nossa libertação do pecado. Seja a libertação do Egito, seja a libertação da Babilônia. Ela aponta para a libertação do nosso pecado. O rei também, diz o texto, ele reunirá todas as ovelhas perdidas, formando o quê? Um único povo. Um único povo. Deus tem um único povo. O rei tem uma única noiva. A salvação não é apenas para os judeus, mas ela é para toda a igreja. Toda a igreja que será chamada e congregada, aí sim, num só povo eleito, de toda tribo, de toda língua, de todo povo, de toda nação. Até mesmo nós aqui, de Itajaí, Blumenau, Rio do Sul, Indaial. Em segundo lugar, vejamos o governo do rei. Um rei que reina. O verso 2 diz o seguinte: de ti, Belém, me sairá de Deus o que governará em Israel. Um rei que reinará. Esse rei, ele irá governar até os confins da terra, segundo o texto, trazendo o quê? Paz a todas as nações. Meus irmãos, essas realizações, esse tipo de conquista, somente um rei divino, o homem-deus, o Deus-homem pode cumprir. Nenhum dos impérios humanos, por maior que foram, conseguiram fazer tal coisa. E jamais poderiam. Lembra que Jesus, ele vem na plenitude do tempo, no tempo que vigorava a Pax Romana. Só que a ausência de guerra não significa paz. E a ausência de guerra não significa principalmente paz de nós mesmos com a nossa consciência, nem de nós mesmos com Deus. Aquela humilde criança, meus irmãos, que estava naquela noite numa manjedoura, ele era o Rei dos Reis. Ele era e é o Senhor dos Senhores. Veja, os homens nascem como príncipes. Filhos de rei nascem como príncipe. Os homens têm que esperar anos até o seu pai morrer, ou até o seu pai abdicar do trono, para serem reis. Os príncipes nascem como herdeiros dos reis. Mas com o nosso rei, com Jesus Cristo, não foi assim. Ele nasceu rei. O pai não precisou abdicar, o pai enviou ele para ser rei. Lembram da pergunta que nós lemos na liturgia dos sábios do Oriente?
Prestem atenção, onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Ele nasceu rei. Por isso eu fico nervoso quando tem aquelas musiquinhas que cantam assim: nós te coroamos. Não coroamos nada, ele nasceu coroado, rei, hoje glorificado. Primeiro ele foi coroado com espinhos, mas era rei, e hoje está em glória. No instante que o Pai enviou Jesus Cristo à terra, ele já era rei. Ainda que ele tenha sido rejeitado pelos seus, como João fala, novamente nós vemos, meus irmãos, as Escrituras se cumprindo, porque o profeta Isaías disse o seguinte a respeito dele: que ele seria desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Ah, mas vocês acreditam que ele nasceu rei, mas ele foi rejeitado. Não, a gente acredita na Escritura completa, meu querido. E a gente sabia. Sabemos que nem todos os que são de Israel são israelitas. Mas sabemos também que todos aqueles que são dele, que todos os seus, o reconhecerão como Rei, Senhor e Salvador. Único Rei, único Senhor e único Salvador, o Filho único de Deus, em quem nós somos adotados. E sabemos também que no futuro todo joelho se dobrará e toda língua confessará isso. Mas, mesmo antes de ser glorificado, Jesus já reinava. Às vezes a gente tem umas ideias meio deturpadas a respeito do ministério terreno de Jesus. E aí você pode até me pegar no final do culto e dizer: pastor, mas me explica isso. Querido, a gente não precisa explicar tudo. Tem coisas que são objetos de fé. É objeto de fé? Acho que é objeto de fé, esqueci agora a palavra. Você crê. Mesmo antes de ser glorificado, Jesus já reinava. Enquanto Jesus estava no ventre de Maria, ele reinava. Enquanto Jesus estava na manjedoura, ele reinava. Enquanto Jesus estava na cruz, ele reinava. Enquanto Jesus estava na sepultura, ele reinava. Mesmo quando ele era desprezado por pecadores ou estava no sepulcro, ele reinava. Nós lemos em Hebreus, ele é um mantenedor e sustentador de todas as coisas. Se ele não reinasse, caía tudo. Mas não caiu porque ele reinava. Portanto, ele é, em segundo lugar, um rei que já reina. E isso é glorioso. Ele não reinou no seu ministério terreno? Meus irmãos, será que alguém pode dizer que Jesus não reinou? Veja, ele foi governante em Israel como nem Pilatos, nem Herodes, nem César Augusto jamais sonhariam em ser. E eu provo. Os ventos e os mares lhe obedeciam. Legiões de demônios se curvavam e pediam autorização para ele e se submetiam. Doenças lhe obedeciam, a lepra fugia dele, a morte lhe entregava os seus cativos, o pão diante dele se multiplicava, a água se transformava em vinho, os tesouros que estavam escondidos no mar eram trazidos à superfície em boca de peixe. Soldados armados iam ao chão com uma palavra. E aquela maldita figueira que ousou lhe negar um fruto, secou-se. Meus irmãos, nenhum rei tem poder sobre estas coisas. E nunca jamais terá. Mas o nosso rei tem. E isso durante o seu estado de humilhação nessa terra. Jesus afirmou que o reino de Deus, ele já havia chegado.
E como que esse reino de Deus chegou com a presença do rei? E como que ele provou isso? Ele recebeu pecadores e ignorou a curiosidade dos reis terrenos. Herodes quer te ver, diz para aquela raposa. Mas os pecadores, ele recebeu. As prostitutas, ele recebeu. Os humildes, ele pregou as boas novas. Os apóstolos e todos os crentes ao longo da história o reconheceram como rei. Hoje, meus irmãos, o seu reino é espiritual. O seu reino não é deste mundo, mas aqueles que não são governados pelo Senhor Jesus Cristo não são do seu povo. Nós temos aprendido com as parábolas do reino, lá em Mateus, a partir do capítulo 13, a respeito do desenvolvimento silencioso deste reino. E nós aprendemos que haverá ao final uma grande colheita, uma abundante colheita. Nós aprendemos que haverá o joio sendo separado do trigo e queimado. Nós vamos ver isso na próxima parábola. Nós aprendemos que o Senhor reina mesmo nos corações duros, superficiais e divididos. Ele reina fazendo o quê? Endurecendo aqueles que primeiro se endureceram. Meus irmãos, não há uma partícula de pó nesse universo que não esteja sob o controle do nosso Rei. E mesmo aqueles, hoje, sábios em si mesmo, que se fazem loucos, mesmo aqueles que imaginam estar fora do seu poder, mesmo aqueles que se opõem a esse rei, estão em suas mãos. Hoje, essas pessoas experimentam da graça comum, mas amanhã elas experimentarão do seu juízo. Aplicamos esse texto a nós, nos questionando. Questione-se. Pergunte agora ao seu coração: Jesus Cristo é o Senhor? Jesus Cristo é o Rei dos nossos corações? Meus irmãos, acostumou-se a falar de Jesus muito como Salvador e pouco como Senhor. E isso acontece por causa de ignorância bíblica. O Novo Testamento traz Jesus como Salvador 22 vezes. Mas o Novo Testamento traz Jesus Cristo como Senhor 650 vezes. Assim, meus irmãos, não basta chamá-lo de Salvador, porque Ele também é Senhor. E se Ele é Senhor, poderíamos nós nos opormos a esse senhorio? Somos nós mais fortes do que demônios? Somos nós mais fortes e imprevisíveis que ventos, que os mares? Somos mais fortes que a morte? Nessa época do ano, as pessoas costumam se reunir ao redor de pinheiros, e aí coloca uma imagem de uma criança, uma manjedoura, fica bonitinho. E é legal para elas, elas se sentem bem porque parece que elas têm controle sobre essa criança. Mas, meus irmãos, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, ele não pode ser domesticado. O Filho de Deus reina. Em breve esse rei assumirá a plenitude da sua monarquia universal. E ai daqueles que não beijaram o filho, como o salmista fala no capítulo 2 de Salmos. Ai daqueles que não dobraram o seu joelho para a salvação, porque esses que não dobraram os seus joelhos antes para a salvação, naquele dia terrível, no dia do juízo, serão obrigados a dobrar os seus joelhos e a confessá-lo como rei, mas para a sua condenação.
Que dia terrível! Vejamos ainda, é um reino que está sendo expandido. A glória desse reino não acaba. Vamos continuar. No verso 4 nós lemos o seguinte, nós lemos a respeito do reino mundial de Jesus Cristo. Está escrito assim: ele será engrandecido até os fins da terra. Como diria um bom caipira, até no Cafundó do Judo, até no Vale do Itajaí. Até no Vale do Itajaí. Jesus ordenou que os seus discípulos eles espalhassem a mensagem do reino a todas as nações. E essa mensagem chegou até nós. Os arautos desse rei chegaram até nós. E é para fazer isso. E nós agora recebemos isso como seus embaixadores. E devemos continuar essa missão até que todos os seus inimigos sejam derrotados e postos debaixo dos seus pés. Até que ele retorne como o rei de todas as coisas. Até lá, ele reinará dos céus, mas não deixa de ser rei. Lembram quando ele ressuscitou? Todo poder me foi dado. Não é será dado. Não é será no milênio, não é será não sei quando. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Vão e proclamem essa mensagem até os confins da terra. Mas naquele dia que esse rei voltar, ele vai reinar sem nenhum adversário. Não que existe algum adversário que possa fazer resistência a ele, mas naquele dia não haverá. Naquele dia, diz um teólogo, hinos de júbilo serão entoados em sua honra. Os reis se dobrarão perante ele. E essa frase que eu achei maravilhosa. E o seu nome, Jesus Cristo, será como hino nacional para cada tribo e para cada família. Jesus Cristo é a nossa bandeira, é o nosso rei, é o nosso amado. Nós extraímos daqui, meus irmãos, a seguinte aplicação. Jesus não é pastor apenas de Israel, apenas daquela nação. A sua igreja não tem fronteiras, nem raciais, nem culturais. A sua igreja, a sua noiva, é um só povo formado tanto de judeus quanto de gentios. A igreja do Senhor, ela é transcultural, ela avança sobre todas as culturas. Ela é interdenominacional, ela alcança todas as igrejas verdadeiras. Ela é universal ou católica. Esse é o significado de católico. Não precisa fazer o sinal da cruz. Católico é universal, é até os confins da terra. Por isso que é muito estranho, né? Católico romano, universal de Roma, não é uma contradição de termos. Mas o rei reina até os confins. O rei pastor, ele estende o seu pastoreio até os confins da terra. Ele morreu para comprar com o seu sangue aqueles que procedem de toda tribo, de toda língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5. O reino do Messias é um reino mundial, seguro, pacífico e eterno, escreveu um pastor. Vejamos agora então o meu terceiro ponto. A glória deste rei. A glória desse rei. Hoje é dia de glorificar, porque é dia do Senhor. A glória do rei. Miqueias diz que esse é aquele que nos traz paz. Verso 5, esse rei será a nossa paz. Como cumprimento imediato, porque os irmãos sabem, devem saber, tem que saber, a gente fala isso. Toda profecia, ela vai ter sempre um cumprimento imediato que meu Deus... Confirma, pode ser, obrigado. Que confirma que a palavra de Deus é verídica, mas ela sempre vai ter uma, às vezes mais,
um ou mais cumprimento para frente. Tá? Então, assim, o cumprimento imediato aqui é que esse rei que viria, esse Deus homem que encarnaria, ele traria paz, mesmo em meio à desolação trazida pelo cativeiro babilônico. Mesmo, meus irmãos, quando os nossos inimigos, mesmo quando as situações nos trazem aflição, perigo, o Rei dos Reis, ele deve ser a nossa paz. Se nós temos ele, nós temos paz. Ele é o provedor, ele é o conservador da paz da sua igreja em todas as épocas, mesmo lá no cativeiro babilônico, mesmo na época de Jesus no seu estado de humilhação, mesmo hoje na sua igreja. Ele é como um esconderijo para todos aqueles que creem nele. Ele é a nossa rocha de salvação, ele é o nosso aprisco, ele é o nosso verdadeiro templo. Veja, os assírios e os babilônicos modernos, os comunistas e os socialistas que têm devastado a nossa nação, eles jamais podem nos retirar a paz que nós recebemos de Deus, do nosso Rei, porque Jesus Cristo é a nossa paz. Jesus Cristo é a nossa paz. A nossa paz, escreveu o reverendo Hernandes, a nossa paz não é ausência de problema, como muitos querem crer. A nossa paz não é apenas presença de coisas boas. A nossa paz é uma pessoa. A nossa paz é Jesus Cristo, o nosso Rei. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Em seu nascimento, conforme nós lemos lá em Lucas 2, nós lemos os anjos cantando glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. Essa paz é o resultado da justificação oferecida gratuitamente a toda a humanidade, a todos aqueles que crerem, mas recebida somente por aqueles que foram eleitos e predestinados a serem povo de Deus, conforme nós vemos o anjo anunciando para José, lá em Mateus capítulo 1. Você, José, lhe dará o nome de Jesus, Yahvé salva, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É para o seu povo que ele veio. Por meio de Jesus Cristo, Paulo diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Meu irmão, você pode estar preso, mas você pode ter paz com Deus. Você pode estar doente, mas pode ter paz com Deus. Você pode estar passando fome, sendo envergonhado, perseguido, torturado, mas pode ter paz com Deus em Cristo, porque Ele é o nosso mediador. E se você tem Cristo, e Ele está em você, uma masmorra vira o seu Éden. Jesus disse o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Agora presta atenção, não vou-la dou como dá o mundo. Não é ausência de problema, não é prosperidade. E daqui, meus irmãos, nós extraímos uma aplicação muito importante. Todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas através de Jesus Cristo nós temos paz com Deus. Nós estamos sempre em meio a aflições, mas por meio dele nós temos paz em relação à nossa própria consciência. O mundo está sempre em pé de guerra uns para com os outros, mas no nosso Rei nós temos paz, e paz que transborda para fora de nós, ao ponto de podermos oferecer a outra face. Hoje, Jesus Cristo concede paz a todos aqueles que se achegam a Ele por fé. Em breve, Ele trará paz sobre todo o seu reino, calcando então os seus inimigos debaixo dos seus pés. O Rei é, em segundo lugar, aquele que é bom pastor.
Miqueias afirmou que esse rei que viria, ele, verso 4, apacentará ao povo na força do Senhor. Quem é esse, irmãos? Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor. E o bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu sacrifico a minha vida pelas ovelhas. Ouçam lá no fundo os confins da terra de novo, porque Jesus continua dizendo: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Mas elas ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. A grandeza do Senhor, ela vai se estender muito além das fronteiras conhecidas no reino de Davi e alcançar os confins da terra. Quem pode testemunhar que isso é verdade aqui nessa manhã? Um pastor, meus irmãos, ele guarda, ele protege, ele provém alimento para as suas ovelhas, ele provém segurança para as suas ovelhas. E o nosso rei faz tudo isso pelo seu povo. O nosso rei, ele não está apenas acima do povo, mas ele está também ao nosso lado, ele está também no nosso meio, e por meio do Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Quando nós estamos cansados e sobrecarregados e afligidos, ele diz: vinde a mim e toma do meu jugo. Lembra que a gente viu lá no retiro o jugo? Essa canga tem 2 lugares. Esse rei é pastor, esse rei está no seu lado. Quando você está chorando de aflição, de desespero, o Rei dos Reis também pastoreia. E como pastor, ele guia o seu rebanho, e ele guia a pastos verdejantes, ainda que tenha que passar pelo vale da sombra da morte. Mas o objetivo são vales verdejantes. Ele vai adiante das suas ovelhas, ele não manda somente ir, ele não diz: ó, vão para lá, mas ele vai adiante, ele guia, ele toma pela mão. E daqui, meus irmãos, nós extraímos mais uma aplicação. Hoje ele está à direita de Deus Pai, já glorificado, e chamando a si todos os cansados e sobrecarregados. Isso se encaixa para você? E ele vai continuar apacentando o seu povo na força do Senhor, pelo poder do Espírito Santo, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. Verso 4. Para a glória do Pai. E ele vai fazer isso até que a morte, o último inimigo, seja eliminada para sempre. Ele hoje é rei e será para todo sempre o nosso rei e bom pastor. Em terceiro lugar, o nosso rei é aquele que nos dá segurança. Esse verso é maravilhoso, verso 4. Ele ainda vai dizer o seguinte: permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão. O rei, não sou eu, o rei, ele garante que os seus súditos, eles estejam seguros e continuem assim eternamente. Eternamente. Você não está seguro em Cristo apenas um momento. Você não está seguro em Cristo apenas até que você peque. Você não está seguro em Cristo apenas quando você vem no culto. Você não está seguro em Cristo apenas por uns momentos, mas eternamente. E Ele pode garantir isso porque Ele vive. E aí a gente lembra da música: posso crer no amanhã. Porque Ele vive. A sua igreja, nós também viveremos. A morte, meus irmãos, já não tem poder algum sobre os seus, porque eles foram perdoados dos seus pecados. A lei já não condena mais os seus, porque Deus Pai foi apaziguado da sua santa e justa ira.
Porque Jesus, o Rei, pagou o preço e, portanto, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, escreveu Paulo. Nem mesmo os ataques dos poderes das trevas, nem mesmo o próprio Satanás pode destruir aqueles que estão em Cristo Jesus. Veja, ele permanecerá e eles permanecerão. E eles permanecerão. As ovelhas desse pastor habitarão seguras. Nenhuma delas jamais se perderá. Ele morreu para que essas ovelhas tivessem vida eterna. Quem nele crer, ainda que morra, viverá. Ele não deixará, não abandonará, não rejeitará nenhum dos seus. Nós estamos em suas mãos e delas ninguém jamais pode nos retirar. Ninguém. Ninguém. Ainda que nós nos rebelemos, ainda que nós nos desviemos dos seus caminhos, aquele que é rei, mas que também é pastor, nos traz segurança e ele nos buscará e nos trará em seus braços de volta para o aprisco. E daqui nós extraímos uma última aplicação. Nós que ouvimos a sua voz nos chamando, naquilo que nós chamamos chamado eficaz, nos chamando para a salvação, nós ouviremos ainda na glória o Rei nos chamando por um nome que somente nós conheceremos, nos chamando para entrarmos nessa vida eterna, onde não haverá mais dor das nossas enfermidades, onde não haverá mais pranto dos nossos problemas, das mágoas que nos cercam, onde não haverá mais luto, porque os nossos não serão mais arrancados de nós, e principalmente, não haverá mais pecado. E é pelo pecado que nós deveríamos chorar. Esse Rei falará conosco e não haverá mais absolutamente nada que nos impeça de glorificar, de nos curvar, de exaltar, de erguer mãos santas ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que veio como um bebê, mas trouxe luz, paz, alegria, desde a manjedoura. Concluindo, meus irmãos, nós não celebramos culto de Natal, mas eu gostaria que houvessem 5 ou 6 datas, festas assim por ano, porque eu gostaria que o mundo tivesse mais oportunidades de lembrar que está condenado. E essa é a mensagem de Natal. Não é o menino Jesus que vai nascer no coração, não é espírito natalino. A mensagem de Natal é lembrar que o mundo está condenado, mas que Deus, em sua eterna graça e misericórdia, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Rei, para salvar o seu povo dos seus pecados. Ainda que a maioria despreze tal afirmação, ainda que muitos daqueles que se chamam de crentes ignorem esse verdadeiro sentido, eu acho improdutivo, como muitos fazem atacando o Natal, trabalhar ao lado dos pagãos que tentam esvaziar dessa data o seu significado, transformando ela apenas num feriado. Nos Estados Unidos, Calvin e Lorena estão aqui para confirmar, não se fala mais Feliz Natal, é boas festas, Happy Holidays. Retiraram a essência e muitas vezes, com boa intenção ou com má intenção,
os puritanos modernos acabam trabalhando ao lado dos pagãos modernos. Que o Espírito Santo auxilie cada pessoa a ver o Natal como uma festa que rememora o quão pecadores nós éramos e o quão amoroso é o Pai. Que o Espírito Santo traga salvação por meio dessa meditação e que Ele também traga a você, crente, ânimo aos crentes cansados ao lembrar que o nosso Deus cuida de nós e que Ele cumpre as suas promessas. Miqueias profetizou sobre um rei que viria da cidade de Davi e cujas saídas são desde os tempos imemoriais. E embora tenha sido rejeitado na sua primeira vinda, Ele estabeleceu o seu reino e nós fazemos parte dele. Ele já governa hoje na força do Senhor e Ele tem sido reconhecido até os confins da terra. Ele é um rei eterno. Ele é um rei que trouxe paz e segurança. Ele é um rei que pastoreia o seu povo. Ele é um rei que permanecerá para sempre e os seus nele também permanecerão. Ele é o Rei dos Reis e o seu nome é Jesus Cristo. E que Deus Pai seja misericordioso conosco por meio do nome deste Rei. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, bendizemos o Teu santo nome. Por meio do poder do Espírito Santo que efetua em nós o querer e o realizar essa oração. Pela dádiva de Cristo Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e nosso Salvador, por meio daquele por quem nós podemos te chamar de Pai. Que o Teu nome seja glorificado, que o nome do Rei dos Reis, Jesus Cristo, seja glorificado, que o Espírito Santo de Deus seja glorificado. Obrigado por Tua graça e misericórdia sobre nós. Obrigado porque no tempo determinado o Rei veio. Obrigado porque a glória de Deus voltou para a terra e deixou essa mensagem de boa nova. E essa glória voltará em sua plenitude no dia que nós te veremos como Tu és, na face do Rei Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. É o que nós oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.